vitoriosas, nós não nos reconhecemos como vitoriosas. Nós não conseguimos nos ver como vitoriosas. Eu gostaria que todos que tiverem a palavra de Deus, ou se não, ouçam, né, atentas, Mateus 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. A palavra de Deus diz assim, ó. Jesus, a partir do versículo 3. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Este, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 18. Portanto, atentai para o significado, que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e as seduções das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, algumas 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero colocar as nossas vidas nesse momento diante de Ti. Espírito Santo, Tu és o nosso professor, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso consolador. Tu és aquele Espírito Santo que traz a verdadeira revelação da palavra de Deus aos nossos corações. Então seja livre, ministra aos nossos corações essa noite, fala conosco em nome de Jesus. Eu creio que aqui todas já ouviram sobre a parábola do semeador, e eu quero dar uma ilustração rápida sobre isso, e em cima disso eu quero falar aos nossos corações, né? Que o Espírito Santo realmente, ele possa tocar nos nossos corações da maneira que ele deseja e ele quer. Para isso, vocês ouviram aqui, quando Jesus ele diz que o semeador saiu a semear, a primeira semente que caiu foi à beira do caminho. E ele diz que o que acontece na explicação? Que o que cai à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não compreendendo, não entendendo. O diabo vem e rouba a semente da palavra. Fica aí uma dica. O diabo rouba a semente, porque a pessoa não compreendeu a palavra de Deus. Ela não entendeu. Ela não abriu realmente o coração e os ouvidos para que aquela mensagem, para que aquela palavra viesse realmente de encontro e ali permanecesse. Como o diabo, queridas, o diabo ele não conhece os nossos pensamentos. Tá? Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Isso somente Deus é.
Porém, o diabo olha e analisa as nossas reações, as nossas atitudes. Vou dar um exemplo rápido aqui. Você já reparou muitas vezes que quando alguém fala algo que você não gosta, e do nada começa a vir um monte de pensamento na sua cabeça? Ai, por que ela falou isso? Ai, ela não gosta de mim. Não, ela fez isso por causa disso. Não, ela fez isso de propósito. E começa. Ouça, a sua reação, a nossa reação, vai dizer ao diabo se ele vai continuar com essa investida ou não. Você já viu aquela setinha? Lá em Efésios fala, né? A lança, né? O dardo inflamado que vem do diabo contra a nossa mente, porque aqui é o ataque do Satanás, é aqui. Aí ele começa. Aí a gente viu, ele percebe daí que a gente foi atingido por aquilo. Às vezes a irmã fez sem querer, às vezes não foi algo que a irmã fez propositalmente, seja marido, seja quem for, queridos. Aí começa aquele monte de negócio na mente. Se eu for dando trela e o inimigo vai vendo pela minha reação, ele vai observando que eu comecei a ficar um pouco mais nervosa, ele vai observando que eu comecei a ficar um pouco mais inquieta, aí ele investe mais. E cada vez vai vindo setas mais pesadas sobre nós. Qual tem que ser a nossa atitude para que o diabo não vença? Quando veio o primeiro, em nome de Jesus, Satanás, sai. Eu não aceito essa seta na minha mente em nome de Jesus. Ah, mas se ele tentar continuar, eu vou lá usar a arma, o nome de Jesus, porque nesse nome tem autoridade. Coloco um louvor, vou na palavra, cancelo esses pensamentos para que caia por terra. Porque senão ele vai investindo, e aí a gente vai ficando amuado, a gente vai murchando, e o inimigo se aproveita disso. Ele não conhece os nossos pensamentos, mas são as nossas reações diante das setas que ele lança, é que faz com que ele continue a agir ou não sobre as nossas vidas. Então aqui, continuando, a primeira, a pessoa recebe a palavra, ela não aceita, então o diabo rouba essa semente. Lembrando, a palavra de Deus é uma semente. O segundo, continua aqui, ele fala que caia entre os pedregais, pedras, uma terra mais rochosa. Esse aqui até brota, Jesus explicando, brota. Só que, né, o sol vem e queima. Porque é aquela pessoa, recebe a palavra de Deus, ela fica feliz, ela se alegra. Porém, como Jesus continua dizendo, quando vem algum problema, ou quando vem uma perseguição por conta do nome de Jesus, por conta de que você está seguindo Jesus, essa pessoa começa a se sentir fraca, desanimada. Por quê? Porque aquilo dali vai pesando sobre ela, ela vai se cansando. Um exemplo claro na Bíblia, o jovem rico. Quem não conhece dele? Ele chegou até Jesus. Chegou todo animado, feliz, porque ele queria conhecer o reino de Deus. E dentro dele ele já tinha essa mensagem para si mesmo. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. O que eu preciso para ganhar o reino do céu? Então, já tenho tudo, ótimo. Ou esperando ouvir de Jesus, ótimo. Você já alcançou o reino dos céus. Aí Jesus fala para ele, toca na ferida. Mexe naquilo que prendia ele, a terra. Vende tudo que você tem. Vem e me segue. E a Bíblia relata que esse jovem saiu triste. Por que triste? Porque ele deixou Jesus para trás? Não, querido, triste porque ele ficou analisando. Nossa, acho que daí que surgiu aquela, né? Só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. Acho que daí que veio. Porque para a cabeça dele, nossa, eu tenho tudo. Aí ele quer que eu venda tudo que eu tenho. E a Bíblia relata que ele tinha muitas riquezas. Ele não quis abrir mão para seguir Jesus. Ele falou, imagine, só pensa então nisso? Só está interessado nisso? Só que não vamos entrar e aprofundar nesse ensinamento, mas o que eu quero entrar, a questão é que muitas vezes a pessoa está ali, caminhando, surgiu uma situação contrária, surgiu algo ali, essa semente caiu numa pedra, um lugar rochoso, areia, não criou raízes. Lá em Mateus 7 fala, né, que aquele que ouve a palavra de Deus, e se ele se afirme na rocha, pode vir a tempestade que for, ele continua firme.
A rocha é Jesus. Mas se ele estiver firmado numa areia, em algo como fala aqui, um terreno que não, onde a raiz não vai se aprofundar, não consegue, não aguenta a caminhada. Qualquer situação, tempestade que vem, essa pessoa olha e volta. E não é porque ela não recebeu com alegria, ela recebeu. Ela ficou feliz de ouvir. Nossa, eu quero. E não é porque ela não queira, queridos. O problema é que ela não soube enfrentar as situações usando a própria semente da palavra na vida dela para poder frutificar. Aí a gente vê aqui o que recebe, o que cai. Esse foi em espinhos, né? Deixa eu ver aqui, irmãs, que eu dei uma... Terreno rochoso, né? Aí sim. Beira do caminho. Eu anotei aqui. Aí os espinhos. O que cai nos espinhos? Aí Jesus fala que ele chega a brotar realmente. O problema é que os cuidados da vida, as preocupações com as coisas da vida, é que impedem de frutificar. Então a semente caiu ali nos espinhos, até brotou, mas o problema é que isso. Os espinhos sufocaram, mas Jesus fala que brotou realmente. Nasceu, mas o espinho sufocou. Aí Jesus fala que para a pessoa, ela recebe. Quando essa pessoa se preocupa tanto com as coisas dessa vida, com as coisas que tem por fazer, as muitas preocupações, as riquezas dessa vida, as coisas terrenas, impedem essa pessoa de frutificar. E por último, sim, o que cai em solo fértil. Esse é o que frutifica. Queridas, presta atenção. A gente fez, né, essa decoração, glória a Deus, flores naturais, a gente usou assim. E nessa que eu estava, eu olhei e falei assim, mas Senhor, essa é uma planta. Ela não produziu fruto. Porque essa flor aqui, queridos, essa planta, flor, o fruto dela é essa flor. Tem um objetivo. Você pega um pé de laranja, tem um objetivo, produzir laranja. Agora, qual que é o propósito? Qual que é o propósito dessa flor? Qual que é o propósito da laranja? A flor, todos sabem, tem pólen. E daqui a abelha vem, tira ali para produzir mel, tudo. E continua essa questão da produção. Então, ela tem propósito. O fruto está aqui. A laranja ou maçã, seja o que for. O fruto está ali. Objetivo. A árvore deu o fruto. Porém, qual é o propósito? Servir de alimentos. Tanto para animais na natureza, como para nós. Então, tudo tem um propósito. Aí eu olhei e falei assim, mas essa aqui não tem. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. O final dessa planta está aqui, esse é o fruto dela. Ela cresceu tudo, mas ela tem um propósito dela. Para tudo tem um propósito. Fora que embeleza, né? Se eu olhasse um ambiente com flores vivas, né? E demais, tem a fotossíntese, tem toda essa parte. Então, existe um propósito. Lá em Isaías 55, Deus ele diz assim, que a palavra dele não volta vazia, sem que ela cumpra o propósito para o qual ela é lançada, enviada. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você. O que é o fruto nosso? Para nós. Como frutificar? Por que muitas vezes eu já me senti frutificando e de repente parece que parou? O que aconteceu? Eu vou entrar numa área aqui que às vezes a gente, como mulher principalmente, a Bíblia ela fala assim, né, lá no Provérbios 14, que a mulher, né, sábia edifica a casa. Aí a gente ouve isso, nós mulheres, às vezes a gente fica meio assim, mas que coisa, né? Tudo nós, depende de nós. Nós edificamos a casa, poxa, e o marido? Cadê a responsabilidade dele? Por que tem que ser a mulher que edifica a casa? E muitas vezes a gente vai receber uma palavra dessa, uma semente dessa, é que entra a questão. Eu vou permitir que essa semente frutifique ou não? Ah, mas eu não sei o que a mulher sabe ainda. Aí a gente vai procurar na Bíblia entender o que o Provérbios está querendo dizer com ser uma mulher sábia que edifica a casa. A gente já entende que falar de edificação
É a mesma coisa quando você está edificando uma casa, levantando, você faz os alicerces, edifica, um prédio, seja o que for, é edificar. Na nossa vida espiritual, edificação significa crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? Irmãs, crescimento espiritual é quando nós vamos caminhando com o Senhor, aprendendo do Senhor, aprendendo cada vez mais, chegando ao ponto que a gente cada vez mais vai ganhando uma estrutura firmada, de que situações que lá atrás me atingiam e já me paralisavam, hoje eu tenho mais força para vencer. Isso é crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? É quando eu começo a caminhar com Jesus. Tem pecados, venho com não, todas nós vêm com uma vida suja para Jesus. Quem nos limpa é Jesus. Não existe essa, deixa eu vou limpo para Jesus, não. Todas nós carregamos uma coisa ou outra. Quem nos purifica é Jesus. Queridas, vocês foram redimidas pelo sangue de Jesus. É Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica. Só que a gente vê que nessa caminhada tem certos pecadinhos e tem certos comportamentos, atitudes e atos nas nossas vidas que querem prevalecer na nossa caminhada. Só que quando eu vou crescendo espiritualmente em Deus, através da palavra, oração, esses momentos de adoração, jejum, tudo faz parte. Eu vou crescendo espiritualmente, eu vou conseguindo vencer essas coisas na minha vida. E eu vou ganhando uma estrutura onde eu tenho mais facilidade de vencer isso. Então daí ele fala da mulher sábia. Então vamos lá. Eu recebi uma palavra para mim hoje e diz que eu tenho que ser uma mulher sábia que edifica o meu lar. Agora, se eu pego essa semente, recebo ela com alegria realmente, e entendo o que Jesus quer dizer para mim, Ele quer que eu busque cada vez mais ser uma mulher segundo a palavra dEle. Uma mulher realmente que entenda o que é a Bíblia. Uma mulher que realmente entenda quem Ele é. Isso é ser uma mulher sábia. Aí uma mulher sábia que vai buscar cada vez mais conhecimentos em Deus para aplicar em todas as áreas da nossa vida. A maioria aqui é casada, algumas vão casar, né? Glória a Deus, mas entenda, a gente tem marido, a gente tem o lar, muitas trabalham fora, tem empresas, então tem uma vida toda à volta. E aí, se eu entendo que eu preciso ser uma mulher sábia, e nós precisamos, irmãs, eu vou me aprofundar cada vez mais nos princípios que Deus me ensina na palavra dele e aplicar na minha vida. Porque quando eu pratico, eu estou produzindo fruto. Quando eu pratico, aí eu produzo fruto. Qual que é o fruto? Que automaticamente na minha vida, a sabedoria de Deus vai começar a aparecer. Eu vou começar a ser a mulher sábia que a palavra de Deus está pedindo para mim ser. Porque eu estou frutificando. Não sei se todas vocês viram, mas no início a gente lançou um vídeo aqui, onde a sementinha lançada na terra, ela começou a brotar e foi brotando, o processo dela, e depois se tornou uma flor, desabrochou. E aí tem umas imagens de flor, seja em árvore e tudo. E no final eu escrevi assim: vamos florescer. Vamos florescer. Irmãs, ou vamos frutificar. Ouça. Nós precisamos realmente mergulhar em Deus para realmente vermos crescimento espiritual em nós. Ou seja, sermos mulheres que estamos frutificando. E todo fruto que der em nós, ele tem um propósito. Aí a semente foi plantada da palavra de Deus na minha vida, que eu tenho que ser uma mulher sábia para edificar o meu lar. A semente foi plantada. Aí eu sou uma terra fértil. Eu recebi. O que vai acontecer? O fruto vai ser produzido. Automaticamente, nós vamos começar a ter atitudes nas nossas vidas, dentro do lar, seja lá fora ou em qualquer lugar, onde está demonstrando que nós somos uma mulher sábia e não tola. O contrário de sábia é uma mulher tola. Por quê? Porque agora essa semente produziu. Muito mais que isso, o fruto veio. E o fruto, ele vem para um propósito. Uma mulher sábia vai abençoar uma outra.
Uma mulher sábia vai estender a mão para a outra, vai ajudar a outra, vai auxiliar. E dentro do lar também. Eu sei que muitas vezes parece assim, nossa, mas isso é teoria, porque na prática, às vezes, misericórdia, principalmente dentro de casa, verdade, é real, mas a gente não pode desistir. Uma vez semeada a semente da salvação, todas aqui que um dia já aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, e está caminhando com Ele, é porque a palavra da salvação germinou, produziu frutos de vida eterna. Qual o propósito? Passar a eternidade com Cristo. Agora, diariamente, nós temos que entender que sementes da palavra continuarão sendo lançadas na nossa vida. Diariamente nós precisamos, porque nós temos muitas áreas. Vou citar 3 áreas. Nós temos a área física, corpo. Nós temos a área emocional, alma. Todas têm, né? E nós temos a área espiritual, que precisa se alimentar das coisas de Deus. Mas independente disso, na nossa área, à nossa volta, a gente tem, somos esposas, temos maridos, glória a Deus, temos filhos, ou algumas não, outras os filhos estão vindo, mas nós temos a nossa casa. Então a gente tem a área familiar, a gente tem a área profissional, a gente tem a área da sociedade também, porque a gente convive ali fora. Então são várias áreas nas nossas vidas que precisam ser tratadas. E Deus sempre vai implantar sementes nas nossas vidas para nós entendermos isso. Uma das áreas que eu quero falar hoje, irmãs, também vou entrar em mais áreas. Quando a palavra de Deus diz assim: sede submissa ao vosso marido. Que nós temos que ser submissa. Para muitas irmãs, por falta de uma compreensão e entendimento do que realmente é a submissão bíblica, tá? Submissão dentro da palavra de Deus. A gente se revolta, a gente fica bravo. Ah, mas eu ser submissa ao meu marido? Tá de brincadeira. Tenho que ficar lá? Sim, sim, não, não. Por quê? Porque a sociedade vai implantar esse tipo de submissão para as nossas vidas, porque é assim que elas entendem. Mas biblicamente não é assim. E se eu não conhecer o que significa submissão dentro da palavra de Deus, eu não vou frutificar. Eu vou ser uma pessoa infrutífera. Por quê? Porque eu deixo as circunstâncias da vida, o que a sociedade fala, o que a sociedade ensina, minar essa semente. E ela não frutifica. Ai, mas quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo Jesus falando que nós temos que ser submissa, assim como nós submetemos a Jesus, aí eu começo a entender que quando eu caminho em Jesus, sim, eu caminho em obediência, mas eu me submeto à obediência à palavra dele, porque eu quero caminhar com ele, estar junto com ele, porque ele já está comigo, ele caminha comigo e eu quero isso. Aí eu vou transferir isso para a minha vida com o meu marido. Aí eu volto lá para Gênesis. Aí eu começo a entender, ou seja, sementes vão sendo lançadas, eu vou entendendo essa semente, aí ela vai frutificar. E toda semente que produz o fruto, ela tem um propósito final. Aí eu vou entender lá, que quando Deus criou Adão, ele viu que não era legal o homem ficar só. Mas ele olhou e falou, ele precisa de uma adjuntora, uma companheira para estar do lado dele. Aí eu entendo, falo, nossa, submissão é quando eu estou ao lado do meu marido. É quando eu caminho com o meu marido. É quando junto nós resolvemos as coisas. É quando junto nós assentamos, conversamos para decidir isso ou aquilo. Talvez você fale assim, mas você não conhece meu marido. Realmente, irmãs, não conheço o marido de todas. Mas Deus conhece. Deus conhece os nossos maridos. Deus conhece. E Deus nos conhece também. Mas Deus, ele fala para nós nos submetermos. Aí eu falo, mas com meu marido não tem como. Será? É hora de orar a Deus e falar, Senhor, como eu faço? Porque eu quero que essa semente que foi lançada na minha vida produza fruto.
E quando essa semente começa a produzir fruto, automaticamente nas nossas vidas, queridos, a gente tem esse propósito. Como eu falei, o final de uma semente, ela sempre vai ter um propósito. Não tem como a gente não conseguir acertar melhor com o marido. Ou muitas vezes o marido tem lá meio bruto tudo, né? Mas a submissão da minha parte vai fazer com que o Espírito Santo toque na vida dele e veja essa diferença. Eu estou frutificando. Nós temos que entender que nós temos que frutificar, irmãs. É o florescer, produzir esse fruto. Ah, mas não é tão fácil. Como eu falei, muitas vezes parece uma teoria, né? Mas esse é o nosso problema. A gente esquece que isso daqui é a semente da palavra de Deus sendo lançada. Irmãs, a palavra de Deus, ela é poder para mudar, transformar, curar, libertar. Não tem a situação, não existe onde a palavra de Deus realmente não possa mudar. O que falta em nós é compreendermos o poder que essa palavra tem. E quando essa semente é lançada, a gente vai ouvindo. E a gente vai permitindo que essa semente vá produzindo. E a gente vai lidando com a situação. A gente vai conversando. Sim, queridas. Eu não vou mentir que o inimigo vai se levantar a todo instante. Sim. Esses dias eu lendo Mateus. Eu até vou ler esse versículo. Eu falei assim, nossa, Jesus. Eu lendo Mateus 6. E a gente conhece muito bem esse versículo 6,33. Ele fala assim, né? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que todas aqui já ouviram. Conhece, a gente cita tudo. Aí eu li esse daqui. Eu falei assim, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Eu falei, tá bom, senhor. O senhor já começa falando lá no começo que não é para preocupar. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz para si mesmo. Aí eu olhei e falei assim, mas Jesus... Eu falei, mas nossa, o senhor não está dizendo que não é para mim me preocupar. Porque ele está falando que as preocupações de amanhã virão. Aí ele fala assim, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, porque já basta o mal do dia de hoje. Traduzindo claramente para nós. Eu falei, ô Senhor. Mas glória a Deus, que aí a gente lembra de 1 Coríntios 12, né? Que fala, né? A gente tem que reconhecer nossas fraquezas. Senhor, é difícil. Mas quando nós reconhecemos a fraqueza, porque quando nós somos fracas, é que o poder de Deus opera nas nossas vidas. E muitas vezes a gente quer ser tão forte, ser tão forte. Vem situações difíceis diariamente. Diariamente nós temos que lutar, sim. Só que glória a Deus que nós não lutamos sozinhos. Irmã, você não está sozinha. Jesus está com você nessa luta. Irmã, você não caminha sozinha. Jesus está do seu lado nessa luta. Jesus vai continuar dia após dia. Quando ele fala para nós não nos preocuparmos, é para a gente entender isso. Que mesmo as situações vindo, mesmo as coisas ocorrendo, quantas situações talvez nessa semana você olhou e falou, meu Deus, que coisa. Ah, isso estava tão bem, por que aconteceu isso agora? Mas ouça, tenha certeza e convicção disso. Jesus está com você nesse momento. E se você continua nessa caminhada, é porque você está permitindo que a palavra dele entre, fique aí. E pode ter certeza, vai produzir fruto, vai frutificar a 30, a 60, a 100, em nome de Jesus. Isso em todas as áreas, queridas, das nossas vidas. Deus tem o melhor para nós. Só que vamos deixar que o melhor de Deus se cumpra nas nossas vidas. Aquilo que você reconhece em você, que você tem essa fraqueza, Senhor, eu não consigo lidar quando a situação financeira está assim. Senhor, eu não consigo lidar quando os meus filhos estão assim. Senhor, eu não consigo lidar quando o meu marido reage assim. Ouça, você pode deixar de frutificar se você não entender que você tem que ir lá para a palavra de Deus. Se preencher dela, se encher dela. Ah, é uma situação financeira? É. Então, Senhor, o que o Senhor me diz aí? E Ele vai dizer. Eu sou o Senhor que provê as suas necessidades. Eu supro as suas necessidades.
E ele vai provendo. Mas só também nós temos que entender que ele nos orienta. Ele fala que nós também temos que saber administrar. E ele vai falando. Aí a gente tem que pegar todas essas sementes, irmãs, fazer com que dentro da nossa vida nós crermos nela, nós segurarmos ela, para ela frutificar. Aí amanhã ou depois de uma situação semelhante na minha vida financeira, eu já vou estar mais fortalecida. Vou dar uma balada? Sim, mas já vou estar mais fortalecida. Ai, surgiu novamente. Não, mas eu estou buscando no Senhor. A semente está em mim frutificando. Eu estou produzindo fruto. Chega um momento que a gente passa a situação financeira, queridos, que ela nem afeta mais. Porque daí eu olho e falo, Senhor, eu sei que o Senhor já cuidou de tudo até aqui. O Senhor vai continuar cuidando. Então, glória a Deus. Por quê? Porque o fruto agora está mostrando o propósito. Me fortalecendo lá na frente. Só que muitas vezes a gente corre. Surge uma situação, a gente se desespera, a gente chuta tudo, a gente chuta o balde, em vez de a gente ir até o Senhor e falar, Senhor, não está dando, dá vontade de desistir. Mas, para Deus não é errado a gente abrir o coração e falar a verdade, Ele já conhece. Ele já sabe que esse é o sentimento que nós estamos tendo, mas Ele quer que a gente vá até Ele e lance para Ele, porque aí a gente está reconhecendo a nossa fraqueza diante dEle. Aí sim, o poder dele vai operar em nós. Porque quando somos fracos é que nós somos fortes. Porque é aí que o poder de Deus opera em nossas vidas. A família, irmãos, como não é fácil, principalmente quando vem filhos, coisas assim, situação que a gente volta, mexe com a gente. Senhor, eu não estou sabendo lidar. Senhor, eu não estou sabendo, a gente continua orando. E quando a gente olha, mas Senhor, parece que a oração está fazendo efeito contrário. Tá, quem já teve essa sensação de orar e o efeito parecer ser o contrário? Eu já tive. Mas eu vou falar algo para vocês, não é. Acontece que quando a gente começa a orar, as escamas dos nossos olhos vão caindo. A luz vai brilhando mais. Porque a comunhão com Deus vai brilhando nas nossas vidas. Quanto mais buscarmos Jesus, mais as coisas clareiam, mais as coisas se iluminam. Aí quando a gente começa a orar, essa sensação de que parece que está piorando, não. É que Deus está mostrando que essa situação, Ele está tirando do escuro, das trevas, mostrando como realmente está. Para quê? Para nos desanimar? Não, irmãs, para a gente entender que agora Ele está mostrando, olha, essa realidade, continua orando, porque eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa situação. É esse o processo. Porque eu já ouvi às vezes a pessoa falando assim, nossa, eu comecei a caminhar com Jesus e as coisas começaram a dar tudo errado. Não, as coisas já eram tudo errado. Já estava tudo ruim. Já estava tudo no fosso. Desculpa a expressão, mas já estava. A questão é que estávamos em trevas, no escuro, não enxergávamos. Viemos para Jesus. Jesus é a luz. Começa a iluminar, a clarear. Mas não para nos desanimar. É para mostrar que agora Ele está cuidando de nós. E que a partir de agora, Ele vai estar conosco em todos os momentos, nos ajudando a nos limparmos. A passarmos pelo processo de purificação. E sermos transformados, libertos de qualquer coisa que seja nas nossas vidas. Esse é o processo. Aí a gente vai, e ali, né, a gente tem que entender tudo que Jesus foi falar. Então, Senhor, eu quero ser uma mulher submissa. Situações vão vir, sim. Mas por quê? Porque uma que Deus prova a nossa fé, e outra porque o inimigo não quer que a semente frutifique. Agora, como eu falei lá primeiro, vai ser uma semente à beira do caminho? Que vamos permitir que o diabo vai pegar e roubar? Não, irmãs. Não vamos deixar. Não vamos permitir. Mas também não vamos permitir que qualquer situação faça com que a gente queira se afastar de Jesus. Ah, mas acontece, queridos. Comece a orar, busque ajuda. Busque socorro. Ah, eu estou querendo desanimar, eu estou querendo sair da presença do Senhor. Ah, eu cansei disso. Busque ajuda, busque pessoas que possam orar com você, orar por você, estar junto com você, estendendo a mão com você, para que você não retroceda, mas continue nessa caminhada. Mas também não deixe os espinhos sufocarem. Porque às vezes tantos problemas a gente coloca ali na cabeça, a gente deixa esses problemas tomarem conta de nós e a gente continua na caminhada, mas sufocado. Sem produzir o fruto, continuamos na caminhada, mas se sentindo sufocado. Jesus também não quer isso para nós.
Ele quer que a gente vá e comece a produzir o fruto. Você vai saber que o fruto está sendo sim, porque como eu falei, a gente começa a ganhar uma estrutura mais firme. E mesmo que a situação venha de novo, mas a gente vai insistindo, vai buscando ao Senhor, vai mergulhando no Senhor, vai orando, vai se fortalecendo no Senhor. Uma hora ou outra, mesmo que a situação venha, você vai olhar e falar assim, situação, você não me atinge mais não. Eu sei o Deus que está comigo. Mas às vezes dá uma baladinha. Sim, mas amanhã ou depois você vai ver que vai notando a diferença. Porque está germinando, está produzindo fruto. Fruto vai fortificando e tem propósito. Nós nos fortalecemos cada vez mais em todas as áreas das nossas vidas. Assim também, irmãs, como na área emocional. Quando a gente lê Gálatas 5, eu não vou ficar abrindo tudo, mas Gálatas 5, lá fala muito sobre as obras da carne e fala sobre o fruto do Espírito. Aí a gente sabe que o fruto do Espírito são 9 lá, né? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio, temperança, faltou alguns aqui, mas ali são 9. Aí a gente vem para Jesus, e muitas, talvez, não sei, eu era assim, eu era uma pessoa muito irada. Meu Deus, qualquer coisinha eu mirava. Pensa numa pessoa que... E não era irar assim, irmãs, irar e ficar... Não, era irar de ficar falando, de gritar, e se depender, nunca cheguei a jogar algo em ninguém, mas jogava no chão ou alguma coisa assim. Eu me irava. Eu cheguei antes de Jesus em ter questão de irar, morder minhas primas, ou eu partia mesmo já, porque eu me irava. Eu vim para Jesus. E aí Jesus começou a trabalhar, porque a gente vai aprendendo sobre o fruto do Espírito. Aí o que entra? Domínio próprio, é o autocontrole, eu me controlar para mim não me irar. Mas é fácil, não é? Jesus, o domínio próprio às vezes parece que passa tão longe, mas eu tenho que insistir, não dá para deixar. Mas é o autocontrole, domínio próprio. Só que o Senhor foi trabalhando. E glória a Deus, irmãs. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, graças a Deus, eu venci muitas coisas. Mas ainda vem. Aí eu aprendi na Bíblia, que a Bíblia fala assim, irai, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu falei, ufa, dá para irar um pouquinho. Irmãos, mas não é se aproveitar, mas realmente, o que Jesus quer ensinar? Que você pode, às vezes, acontecer e se irar sim, mas vai, se acerte, pede perdão, reconhece, conserta, não deixa o sol se pôr, não é pra gente sair por aí se irando, mas, irmãs, eu acho que é um pouco meio difícil, venhamos da correria. Eu passei a situação quinta-feira agora, olha que eu estava na igreja, Jesus, misericórdia, mas eu pedi perdão para Deus e também pedi perdão para o meu esposo, meu marido, mandei, mas eu fiquei brava com a situação e fiquei irada com ele. Ele não tinha nada a ver com a história, entendeu? O problema era eu. E eu fiquei irada com ele, tudo assim, daí foi, ele trabalha à noite, saiu para trabalhar, depois eu fui e falei, Senhor, aí comecei a pedir perdão para Deus. Aí me consertei ali, aí mandei mensagem para ele, pedindo perdão. Lógico que ele falou algumas coisinhas, mas eu recebi, porque estava certo o que ele falou também para mim, entendeu? Eu fiquei quietinha. Aí eu falei, amém, desculpa mesmo, eu estava errado. Porque senão ia pôr o sol, tá? Então não podia pôr o sol. Mas, irmãs, é a gente aprendendo a lidar. Só que vai chegando num momento das nossas vidas que vai frutificando. E o que acontece? O fruto da mansidão, do amor, da longanimidade, da benignidade, vai entrando, vai preenchendo. E a gente começa a se irar com menos intensidade. A gente começa a perceber que coisinhas que antes irava, já não mexe mais, já não ira. Eu era uma pessoa antes, querido, que se derrubasse alguma coisa onde eu acabei de limpar, eu já me irava. Hoje, graças a Deus, Deus já me ensinou, Deus já foi me mostrando. Então, aí a gente vai indo. Mas às vezes você ainda não ira. Não, eu vou mentir se eu disser que não. Às vezes é sempre, coitado, né? Os nossos esposos são bênçãos de Deus, né? Graças a Deus, nossos maridos. Mas esses dias eu inventei, né? De lavar tudo. Aí você começa lavando o garagem, aí você começa lavando a janela da sala. Lavar mesmo, ergui todo o sofá, lavar a cozinha, joga o sofá para um canto, lava o corredor, vai lavar tudo. Lava a cozinha, tira para fora o que for para tirar, tudo. Só que eu estava lavando, tinha terminado de lavar o banheiro.
Meu esposo, ele estava dormindo. Aí eu olhei, por que você acordou? Porque deu a hora. Eu tô limpando a casa, você vai ficar pisando para lá e para cá. Eu falei, ô Jesus, misericórdia, né? Aí ele falou, não, eu vou ficar aqui na cozinha só. Eu falei, não, tá bom, eu vou colocar um pano, espera secar um pouquinho, daí você vai lá, pode ir lá na sala, ficar lá. Mas não tem, infelizmente, irmãs, as nossas estruturas, ela é humana. Somos humanos ainda. Então, é a palavra sempre sendo semeada, nós ali segurando essa palavra, fazendo de tudo, irmãs, para permanecer, para que ela frutifique, produza fruto. Para quê? Porque aí a ira vai diminuindo de intensidade. Aí vai chegar num momento que certas coisinhas não me iram mais. Ah, mas surgiu outra coisa, eu me irei. Continua plantando a semente da mansidão, do domínio próprio sobre a sua vida. Vai chegar um momento que aquela situação também não vai mais te levar à ira. Ah, mas surge outra situação de novo. Sim, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E Paulo diz, nós não podemos ignorar as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Ele é real, ele é real. E diariamente ele vai tentar lançar setas contra as nossas vidas para nos derrubar e para nos impedir de nós nos frutificarmos, florescermos. Então é uma luta constante, diária, querido. E a gente tem que entender que a gente já venceu sim. Por quê? O que diz lá em Romanos 8? Somos mais que vencedoras por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Então ouça, você já é mais que vencedora porque Jesus te amou. Só que eu quero dar uma ilustração. Para quem estava na sala de oração ouviu isso. Mas lá, Paulo ele começa dizendo assim, né? Quem poderá me afastar do amor de Deus? A fome, as guerras, as lutas, a espada, as situações que ele estava vivendo ali, né? Aí ele declara assim, não, mas eu sou mais que vencedores. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por Cristo, por Jesus Cristo, né? Por aquele que nos amou, Jesus. Aí ele continua dizendo assim, que diariamente nós somos levados ao matadouro, como ovelhas, diariamente. Vocês já viram um matadouro? Talvez algumas aqui não viram, seja de gado, seja do que for. Matadouro, quando vai de matar de muitas cabeças assim, de gados, digamos assim, é uma filinha. E vai indo, um por um, e ali acontece o abate. Não vou entrar em detalhes, tá? Porque tem irmãs aqui que... É que eu vivi em sítio, tá, gente? Eu acostumada. Irmãs, pensa numa mulher que eu gostava de matar frango, depenar frango, picava o frango. Gente, eu chegava a fazer isso, era 20 frangos de granja. A gente tinha lá. Gente, isso era o máximo, tá bom? Boi também, matava-se boi. Então, eu era acostumada com isso. Então, algumas irmãs falam, ai, mas... Então, é isso. Ele quer dizer que como ovelhas, nós somos conduzidos ao matadouro, porque situações estão surgindo para tentar nos derrubar. Situações vão surgir para tentar nos paralisar. Agora você tem que entender, receba essa semente, você já é mais que vencedora por aquele que te amou. Então, queridos, nem anjos, nem demônios, nada, nem altura, nem a profundidade, nem o hoje, nem o que há de por vir, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa essa semente frutificar na sua vida, que você já é mais que vencedora. Aí você vai falar assim como eu falei, porque às vezes parece que eu já floresci e agora de repente do nada parei de florescer, parou de frutificar. Por quê? Porque tem situações que a gente viveu e a gente estava bem. Vou usar de novo a ira. A gente estava bem, a gente conseguiu. Nossa, eu diminuí. Nossa, eu estou conseguindo. Vem situação, eu já não iro mais. Eu já não fico com raiva. Nossa, ai que gostoso. Dependente do que está vindo. Porém, tem certas tempestades que se levantam e o inverno chega nas nossas vidas. O inverno dá uma afetada. Tem situações que realmente vêm e não é fácil de lidar. Eu sei porque eu passei uma situação ano passado. Irmãs, e aquela situação me deixou realmente, eu achava que eu estava lá no fundo. Não desisti de Jesus, mas era difícil. Às vezes eu me questionava muito, falava, Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Por que está acontecendo isso?
Mas ao mesmo tempo eu ia lá, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está tomando conta. Mas mexeu no emocional, atingiu as minhas emoções de uma maneira que eu não esperava. Foi um inverno. Frio. Muito frio. Mas glória a Deus. Continuei a caminhada. Continuei lendo a palavra. Continuei vindo aos cultos. Não falhava. Não faltava. Continuo vindo, graças a Deus. Vida. Orar. Buscar na palavra. Chegar diante do Senhor. Às vezes chorava. Às vezes aconteceu de eu estar lavando uma louça, irmãos. Viu uma tristeza tão grande de eu ficar ali mesmo, diante da pia. Sentar no chão e começar a chorar. Aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. E glória a Deus, Deus deu a vitória. Aí você pergunta, a situação mudou? Graças a Deus, vai continuar mudando. Cada vez mais, mas ainda não. Só que existe uma diferença. Deus colocou uma paz tão grande dentro do meu coração, que fez eu entender que eu continuar na presença dEle, orando e decretando sobre essa situação, a palavra dEle, a vitória já é minha, já é certa. Porque no reino espiritual já se concluiu e vai se manifestar no reino físico, em nome de Jesus. E é assim que a gente tem que fazer. Não podemos desistir. Nós temos que entender que nós, aí a gente cantou, por isso que eu falei que eu gosto, né? Mulher, tu és vitoriosa. Aí eu perguntei, por que tantas vezes a gente não se sente vitoriosa, sendo que a palavra de Deus fala que nós somos vitoriosos? Por que às vezes a gente olha para a palavra e fala, mas Senhor, parece que isso aqui na minha vida não... Porque, irmãs, nós precisamos mergulhar mais, com intensidade, nessa verdade, e segurar isso de tal maneira. Agora, Senhor, o Senhor está me dizendo que eu sou vitoriosa. Amém. Senhor, eu não me sinto vitoriosa. Aqui está assim, ali está assim, aqui está assado. Tem uma canção que diz assim, né? Diz que eu sou forte, né? Quando eu fraco estou, e assim vai indo. E às vezes é isso mesmo. Só que aí, isso daí da gente está chamando sobre as nossas vidas, a palavra de Deus. E está ali lançando essa semente. Eu sou vitoriosa. Está lançando essa semente, eu sou vitoriosa. Nós vamos começar a olhar para nós mesmos. E detectar. Não, realmente. Eu sou vitoriosa por aquele que me amou. Jesus. Eu sou mais que vencedora por aquele que amou Jesus. Aí vai vindo em nós uma convicção de que não é nós. É quem Jesus é em nós. Queridos, a nossa identidade agora é quem Cristo é em nós. É uma nova identidade. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Em Jesus, somente nele nós podemos ser novas criaturas, porque as coisas velhas ficam para trás. Agora eis que tudo se faz novo, porque é Jesus nas nossas vidas. Jesus brilha em você. Jesus brilha em você. Jesus brilha em você. Jesus brilha em nós. E agora nós temos que começar a refletir esse brilho onde for que nós estivermos, aonde nós estivermos, onde nós formos, nós temos que refletir esse brilho. Agora, toda a semente da palavra que você começar a receber, lembre-se disso. Deixa eu ficar com essa palavra. Eu não entendi. Eu vou até Deus e oro. Senhor, eu quero entender isso que o Senhor me falou. Eu quero ter um entendimento melhor disso que o Senhor me disse. Porque eu quero que frutifique essa semente. Eu quero que produza fruto essa semente. Em nome de Jesus. E você pode ter certeza que vai frutificar. Aí voltando um pouquinho nas emoções. Como eu falei, questão da ira, questão de tantas coisas. Mas, irmãs, nós vamos lidar diariamente com situações que para uns mais, outros menos, não interessa. Porque coisas que vão mexer com o meu emocional, podem não mexer com o seu. E assim vice-versa. Nós somos individuais, um indivíduo. Cada um tem situações diferentes, podem até ser semelhantes, mas jamais são as mesmas. São semelhantes. As mesmas não são. Até porque o nosso emocional, cada uma lida com uma situação de uma maneira. Eu não sou chorona. Não sou. Mas hoje eu chorei por uma situação assim, mas por quê? Porque eu sei lá atrás da história, de tudo e tudo mais, e na hora ali mexeu. Não sou de chorar fácil. Tem pessoas que se expressam mais fácil por choro. Outros menos, outros mais. É emoção. Sim, somos emocionais.
Então, quando surge uma situação em qualquer área das nossas vidas, é lógico que uns vai abater mais, outros vai abater menos, mas está abatido. A pessoa está aflita, a pessoa está preocupada. E aí? E aí que a gente tem que ir atrás da semente da palavra de Deus e começar a colocar sobre as nossas vidas. Aí Jesus diz assim: ei, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer para mim e para você? Que a gente tem que ter a nossa parte sim. Nossa, Senhor, estou bem desanimada, tá? Estou me arrastando. Tem uma canção que eu gosto, eu falo assim, ó, nem que seja me arrastando, eu não desisto do Senhor. É mais ou menos assim. E às vezes eu falo, irmãs, nem que seja se arrastando. Você tem que entender, de Jesus eu não abro mão, porque eu sei quem Ele é na minha vida. E eu sei o que Ele fez por mim. Aí você não vai abrir mão dele. Aí você vai entender. Sim, eu vou, Senhor, mesmo me arrastando, mas eu estou procurando me animar. O Senhor sabe, ó, tá difícil, mas o Senhor sabe que eu estou procurando me animar. Eu estou fazendo a minha parte mesmo, me arrastando, porque eu não desisto do Senhor. Aí Jesus, ele vem e fala assim, amém, filha. É isso que eu preciso de você. Eu já venci o mundo para você. Dá aqui a tua mão, que agora eu te levanto e continua nessa caminhada comigo. Deus estende as mãos e continuamos. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortifica. Não tem outro. Não existe mais. Somente Jesus, em Jesus e com Jesus, é que nós podemos desfrutar realmente do melhor dele para as nossas vidas. Mas entendendo que isso tudo nós temos que estruturado na palavra dele. Existe diferença, queridos, de crer em Deus e crer no Deus da Bíblia. Porque muitas vezes a gente sabe que a Bíblia fala assim para nós, que o diabo, ele até mesmo se reveste de anjo de luz. Então, muitas vezes, por trás de Deus, com D minúsculo, Satanás está por trás. Agora, o Deus da Bíblia, não. Ele é imutável. Ele é invencível. Porque a palavra é como espada de dois gumes, queridos. Ela é cortante, ela é capaz de dividir as 3 áreas da nossa vida, alma, corpo e espírito. Essa palavra que faz a gente entender quem é verdadeiramente o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, eu olho para os princípios aqui. Eu não falo, eu creio em Deus, porque eu falo, não, Deus existe, alguém me falou, sim. Toda a humanidade, tem muitas pessoas dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Aí você pega e olha os frutos dessa pessoa. Aí você compara com a palavra de Deus e você diz assim, nossa, mas a vida daquela pessoa não tem nada de fruto da Bíblia, nada de fruto da palavra de Deus. Então que Deus que ela serve? O Deus da Bíblia não é. Não é. Porque o Deus da Bíblia, quando nós servimos Ele, automaticamente nós vamos buscar cada vez mais colocarmos a nossa vida de acordo com a palavra. As nossas vidas nós vamos encaixar para viver de acordo com o que Deus orienta e diz. Não é o meu jeito. Como que o Senhor quer que eu haja nessa situação? Não é o que eu quero. Senhor, o que o Senhor quer? Como eu vivo? Senhor, como que o Senhor quer que eu viva? Aí nós vamos nos corrigindo dos pecados, dos erros, das atitudes, atos que são contrários. Como eu falei, nós vamos eliminando nas nossas vidas as obras da carne, nós vamos trabalhando em Deus, porque se não é por Ele, nós não conseguimos também, irmãs. Não conseguimos sozinha, é na graça dEle. Irmãs, você não vai conseguir sair sozinha dessa, achando que vai olhar para você. Não, é somente com a ajuda de Jesus. Na graça dele, com o Espírito Santo ali nos fortalecendo, é que a gente consegue abrir mão daquelas coisas que não agradam a Deus, para viver da maneira que Ele deseja. Mas eu comecei a viver assim, eu comecei a caminhar assim, fazendo aquilo que Deus queria e batalhando para viver de acordo com a palavra de Deus, mas eu tropecei e caí. Pois levante-se. Jesus, ele disse que nele tem perdão e sempre vai ter. Quando nós confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É só pedirmos perdão, reconciliarmos e falar, Senhor, eu não quero, eu não abro mão. Pequei, caí, mas eu quero voltar. Me limpa, me purifica, que eu quero uma mudança na minha vida, porque eu quero permanecer
eu quero permanecer contigo, eu quero... Nos ama tanto, que o maior desejo dele é esse mesmo. Que a gente possa reconhecer, errei, mas Senhor, eu não abro mão de ti. Ele não vai olhar seu erro daí, ele vai olhar pelo desejo do seu coração, é retornar para ele. E ele está de braços abertos, sempre. Aqui nós podemos desfrutar. Jesus, ele disse, eu sei que muitas vezes as pessoas falam muito a primeira parte do versículo, e é verdade, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ei, a segunda parte desse versículo diz que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Vamos ficar com essa parte, desfrutar da vida abundante que Jesus tem para nós. Vamos desfrutar da vida abundante que Jesus já construiu e já preparou, e vamos permanecer nessa vida abundante com Jesus. Amém, irmãs? Eu gostaria que vocês se colocassem em pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós recebemos a semente, quando nós entendemos essa semente, começamos a pôr em prática, mesmo com as dificuldades, nós vamos produzindo frutos. Nós vamos produzindo frutos. Deus nos chamou para frutificar, Deus nos chamou para florescer. Eu não vou entrar aqui também, queridos, lógico que tem ministérios também para a vida, Deus quer nos usar. Essa canção que a gente ouviu no vídeo, né? Deixa eu te usar, Deus quer nos usar de várias maneiras, e Deus tem para nossas vidas. Deus tem isso para a sua vida, Deus quer te usar, deixa Ele te usar. Como? Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar para você ser usada da maneira que Ele deseja. Eu quero orar nesse momento, aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu quero que você comece agora a colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu percebo na minha vida que nisso daqui eu não estou frutificando. Nisso que um dia eu já frutifiquei, mas agora parece que o fruto parou. Senhor, nisso daqui eu ainda não frutifiquei, mas eu quero frutificar. Oh, Espírito Santo, vai falando com Deus nesse momento agora. Oh, Espírito Santo, vai agindo. Oh, Espírito Santo, vai agindo, vai agindo. Aleluia. Tem irmãs que lutam tanto contra pensamentos depressivos. Pensamentos depressivos, que deixa para baixo, que só traz desânimo. Mesmo às vezes ela recebe uma notícia boa, ela se anima, ela está feliz, do nada vem aquele sentimento de tristeza. Oh, Espírito Santo, visita essa irmã agora. Vai de encontro ao interior dessa irmã agora, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe onde essa seta, onde esse dardo do maligno atingiu ela, para ela se sentir assim. O Senhor sabe a situação que ela viveu, que deixou ela assim. Que mesmo ela tentando se alegrar, essa situação vem e deixa ela para baixo. Mas em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dessa irmã agora, Pai. Vai tocando agora. Vai tocando agora, Pai. Vai tocando no mais profundo agora, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz. Tua palavra nos diz. Coloque a mão na sua mente agora. Eu vou até orar como a Bíblia está dizendo aqui. Filipenses 4. Coloca a mão na sua cabeça agora. Você tem lutado com pensamentos ruins. Tem batalhado, porque você está tentando, eu não quero, mas vem. Em nome de Jesus. A paz de Deus, Senhor, eu libero essa semente sobre a vida dessa irmã agora. Que a Tua paz, Senhor, que ultrapassa todo o entendimento, guarde o coração e os pensamentos dessa irmã em Cristo Jesus. Senhor, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, esses sejam os pensamentos dessa irmã em nome de Jesus.
Na autoridade do nome de Jesus, agora eu cancelo toda seta maligna, todo dardo inflamado contra a mente dela, em nome de Jesus, trazendo esses pensamentos ruins. Caia por terra agora, em nome de Jesus. A mente dessa irmã agora está selada com essa semente. E agora, a mente dela está sendo levada cativa em obediência ao trono da graça, ao trono do Senhor Jesus. E ali produzirá realmente pensamentos de paz, de tranquilidade, em nome de Jesus. Pai amado, querido Deus, eu oro, Pai, por enfermidade física, Senhor. Senhor, tua palavra diz que o Senhor verdadeiramente já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. As feridas, Senhor, oh Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor Jesus. Pelas tuas feridas nós fomos sarados. Irmã, em nome de Jesus, seja qualquer tipo de dor, enfermidade ou qualquer coisa que você venha estar passando, receba agora essa semente na sua vida, semente de cura. Semente de cura. Jesus já levou sobre ele a sua enfermidade. Jesus já levou sobre ele a sua dor. Agora receba essa semente de cura em nome de Jesus. E ela vai te frutificar. E você vai ver a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Pai amado, querido Deus. Oh Senhor, quantas vezes o desânimo, Pai, como o desânimo tenta realmente derrubar. Do nada vem esse sentimento de desânimo, que eu vou me sentir encolhida. Parece que eu não tenho força para limpar a casa, parece que eu não tenho força para cuidar das minhas coisas, porque o desânimo é tão grande, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, recebe essa semente agora, sobre a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Ouça. Não sabes, não ouvistes que o eterno Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Essa semente agora está lançada sobre a sua vida que está se sentindo desanimada. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Receba essa semente sobre a sua vida e ela vai frutificar em nome de Jesus. Ela vai frutificar, porque é o Senhor que faz aquele que está cansado, desanimado, se levantar. Ele é que nos dá vigor. Então receba o vigor do Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Aflição, queridos. Oh Jesus, quantas vezes nos sentimos aflitas por uma situação. A gente ora, mas mesmo assim sentimos aflitas. Sentimos aflitas pela circunstância. Essa aflição parece que não sai, fica ali dentro e deixa a gente meio inquieta a todo momento. E a gente tenta se dissipar, de repente essa aflição vem novamente. Oh Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Tua palavra nos diz que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluias. O Senhor tem cuidado de nós. Então, em nome de Jesus, continua cuidando. Continua cuidando, Pai. Continua cuidando, Senhor, em nome de Jesus, do nosso interior. Continua cuidando. Continua cuidando, Pai, dessa situação, em nome de Jesus, sobre a vida dessa irmã. Senhor, a tua palavra nos diz para nós lançarmos sobre ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor disse que quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão, Ele nos exaltece no tempo certo. Mas qual é a nossa parte? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós e vai continuar cuidando. Receba essa semente sobre a sua vida. Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Senhor, o medo. Quantas vezes a pessoa se depara com medo? A irmã que ouve uma notícia e parece que isso vai acontecer na vida dela. Isso acaba sendo tão frequente, Senhor. Tem misericórdia. Que qualquer notícia ruim que ela ouve, ela acha que já vai acontecer com ela ou sobre a vida dela. Ela acaba pegando isso. Mas, Senhor, a tua palavra nos ensina. Irmã, receba essa semente. No amor não existe receio, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo.
O perfeito amor lança fora todo medo. O Espírito Santo que habita em nós é o próprio amor dentro de nós. E esse perfeito amor lança fora todo medo. Então, em nome de Jesus, nessa noite, o amor de Deus está agindo sobre a sua vida, lançando para fora todo medo. Você é mais que vitoriosa. Você é mais que vencedora. Você já é uma vencedora em Cristo Jesus. Querida, você é redimida pelo sangue de Jesus. A alegria do Senhor está sobre a sua vida. A unção do Senhor está sobre a sua vida. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. A presença dele através do Espírito Santo que está em nós. Porque o Espírito Santo habita em nós. Quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele habita dentro de nós. Aleluias. É Ele que nos faz nos levantar, sermos sustentados. O Senhor não te desampara. O Senhor não te abandona. Não te abandonará e não te desamparará em nenhum momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu não conheço a vida de todas aqui, talvez eu nem me apresentei no começo, quando eu não me apresentei. Meu nome é Lucélia, eu sou uma das pastoras aqui juntamente com a pastora Thelma, né, pastor Celso, eu e meu esposo, o pastor Cícero, e glória a Deus pela vida de cada um. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui ainda que não entregou a vida para Jesus, que não fez a oração convidando Jesus para fazer morada, aceitando Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Tem alguém aqui? Todas aqui já caminham com Jesus. Que se não tiver, se você quiser fazer essa oração, nós estaríamos orando por você. A pastora Thelma iria aí e faria essa oração com você. Mas agora, se todas já estão firmes, e glória a Deus por isso, que benção. Acima de tudo, queridos, é Jesus que está à sua frente. Continua firme. Continue. Ah, mas as situações... Irmãs, esquecem como Jesus falou, né? Basta cada dia o seu mal. Mas entrega tudo aos cuidados dele.